Desejo saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aproveitando que estamos sobre os pés, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o verso é o do número 6. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, enaltecer ao nosso Criador, porque até aqui tem nos sustentado e nos ajudado, Senhor. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo, pelo convite, pela confiança. Poder retornar a essa casa aqui é um motivo de muita alegria. Quero louvar a Deus pelos demais pastores que estão nas tribunas. Que Deus abençoe vocês. E a cada um que está aqui nessa noite, tenha certeza que Deus já tem falado conosco e irá continuar falando. Segunda carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O tema dessa campanha que se inicia hoje, que vai nos dizer assim: porque por esse motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Quero pedir para você, por gentileza, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta, porque desde quando foi nos feito o convite para estar aqui, eu me apressei em buscar do Senhor uma direção para ministrar a palavra de Deus aqui nessa noite. Glória. E estudando toda essa carta, o Senhor me deu alguns endereços, tanto no capítulo 1, no capítulo 2, 3 e 4. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, Aleluia. porque essa noite nós vamos entender como que nós fazemos para despertar o dom que há em nós. Aleluia. Essa noite, a minha oração a Deus é que o Espírito Santo possa ministrar no seu coração essa palavra, e que você possa sair daqui entendendo que há um dom maravilhoso de Deus na sua vida. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Estamos encerrando uma semana trabalhosa, fadigante. Estamos encerrando um ano trabalhoso, tanto no nosso serviço circular também como no ministério. Mas a grande verdade é que aquele que tem um dom de Deus, ele não para. Aleluia. A grande realidade é que aquele que recebeu uma dádiva do céu, ele não descansa. Aleluia. Você pode olhar que Paulo está na sua segunda prisão em Roma. O ano é de 65 aproximadamente depois de Cristo. Paulo está sendo levado à sua segunda prisão. Já não é mais como a primeira prisão domiciliar, a qual o Paulo tinha algumas regalias de receber algumas visitas, como o próprio Timóteo esteve com ele, o doutor Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos, também esteve ali, Marcos. Mas ele está sendo levado a Roma, e possivelmente no caminho ou lá, nessa prisão em uma masmorra, Paulo escreve essa carta, a qual nós sabemos que é seus últimos escritos antes do seu martírio. Deus soberano. Mas nós vemos que 35 anos aproximadamente depois que Jesus tem um encontro com Paulo a caminho de Damasco, está registrado em Atos capítulo 9, 35 anos de longos anos de ministério. Paulo já tinha passado por inúmeras perseguições afrontas. Foi inúmeras as vezes que as dificuldades bateram na porta do apóstolo, dizendo para ele: para, negligencia, deixe de fazer aquilo que o Senhor te concedeu para que você faça. Deus. Mas Paulo tinha no seu coração a certeza que aquele Jesus que lhe apareceu em caminho de Damasco tinha um ministério
sua vida. Tinha-o concedido um dom. E esse, nós sabemos que é ser o apóstolo dos gentios. Escritor de 3 epístolas, o maior plantador de igreja na terra. É esse homem que foi martirizado em Roma por amor ao Evangelho. Mas não abriu mão de fazer a obra do Senhor. Foi esse que disse em Filipenses 1:21, porque o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Foi esse mesmo homem que disse em Gálatas 2:20, porque já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi esse mesmo homem que escreveu aos Filipenses no capítulo 1, dizendo que as prisões que sobreveio à sua vida cooperaram para a pregação do Evangelho. Então eu aprendo que não é desculpa as lutas que eu e você estamos passando, porque os dons de Deus na nossa vida muitas das vezes serão ativados pelo Espírito de Deus quando nós passamos por momentos difíceis. Timóteo aqui estava em um momento trêmulo, com medo. Ele sabia que o seu pai, na fé, Paulo, estava a ponto de ser martirizado. Paulo ele foi a essa segunda prisão sabendo que de lá ele não voltaria. E Timóteo tinha ficado em Éfeso, capital da Ásia Menor, com o intuito de continuar aquela igreja que Paulo tinha aberto em outras viagens missionárias. Então eu imagino que Paulo, quando começa a escrever essa carta a Timóteo, ele começa com a saudação, e eu não quero me deter nisso, mas ele começa dizendo: a ti, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte do Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Como Pai na fé, ele ministra graça, misericórdia e paz na vida daquele que seria o seu sucessor. Ele diz no verso 3: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço as minhas orações de dia e noite em memória de ti. Desejo muito ver-te. E Paulo diz que se alegra quando lembra das lágrimas do jovem pastor Timóteo. Ele continua dizendo: olha, traz à memória, filho, a sua fé, uma fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide, e depois em sua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Paulo tinha a certeza que esse jovem pastor iria cumprir o bom ministério, iria despertar o dom que havia nele, porque a fé na vida desse jovem não era uma fé fingida, era uma fé verdadeira. Glória a Deus. Porque hoje em dia, irmãos, me permita abrir o primeiro parênteses para uma aplicação prática. Podemos enganar muito bem a nossa liderança com palavras, com retóricas, com oratória, com vestimenta e com lindos cânticos. Mas o que Deus procura e o que Jesus disse que buscaria em Lucas capítulo 18 era: se porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. O que Deus ele requer de nós para que o dom continue aceso em nosso coração é uma fé não fingida. Glória a Deus. Aleluia. É uma fé com obras. É Deus. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: olha, uma fé sem obras é uma fé morta. Me mostra a tua fé, eu te mostrarei as minhas obras. O que Paulo está dizendo a Timóteo
é através dessa tua fé em Cristo, através do que você viu e ouviu acerca de Cristo e de nós apóstolos, você continua esse ministério. Aleluia. Parece que eu vejo Paulo dizendo, porque eu ouvi Pedro, eu ouvi João, eu ouvi Tiago dizendo que um dia Jesus, antes de ser assunto ao céu, disse que os sinais seguiriam aquele que cresce, e é impossível sinal acompanhar crente que não tem fé. Para que o dom se manifeste em nossa vida e que incendeie o seio na igreja, é preciso ter uma fé. Aleluia. É preciso ter uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 17, o mesmo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. O escritor aos Hebreus, que para mim a carta aos Hebreus é uma carta paulina, dentro hoje da teologia ainda não tem um escritor ao certo, mas eu acredito que foi Paulo que escreveu. E no capítulo 11, versículo 6, o escritor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que aquele que se aproxima de Deus tem que entender que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Você tem fé para buscar o dom? Você tem fé essa noite para levantar a mão e dizer: Senhor, aviva o dom que há em mim? Glória a Deus. Você tem fé para dizer: Jesus, foi o meu último ano na negligência, foi meu último ano no comodismo, eu quero começar o ano de 2023 com uma fé viva e não fingida na sua presença. Paulo tinha certeza que a fé que estava desse jovem era uma fé viva. Aleluia. E ele diz: eu quero que você lembre, eu coloquei as minhas mãos em você e que você recebeu um dom. No grego, esse dom significa carisma. É como se fosse a expressão de uma fogueira. E Paulo está querendo dizer a Timóteo: Timóteo, não deixe com que essa fogueira se apague. Aleluia. Você precisa fazer a manutenção diária dessa fogueira. Aleluia. Essa chama, Timóteo, que quando eu coloquei as minhas mãos sobre a sua cabeça e você recebeu, ela precisa ser diária na sua vida. Aleluia. Ela não pode ser somente no culto de Santa Ceia, não pode ser somente nos congressos ou nas campanhas. Ela precisa ser em todos os dias, dentro e fora de tempo, para a pregação do Evangelho. É, Deus. Aleluia. Graças a Deus. Ele continua dizendo: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Timóteo tinha que entender que ele recebeu um dom extraordinário da parte de Deus. Se você ler Atos capítulo 8, um mágico chamado Simão viu os sinais acontecendo e quis comprar esse dom. Ele viu que os apóstolos colocavam as mãos e o Espírito vinha. Ele viu que a sombra de Pedro curava. Ele viu coisas inefáveis e ele disse: eu quero isso daí para mim. Deus poderoso. Só que o dom de Deus não se compra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Com Deus não tem barganha. Santo é o teu nome. Quando Deus escolhe e sela, Ele deseja usar. Mas nós precisamos nos colocar com um espírito voluntário na sua presença. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. E não podemos temer o que muitas das vezes pode nos sobrevir. Santo é o teu nome. Eu sou novo no ministério, estou engatinhando aí. Mas eu tenho muita amizade com pastores por onde eu já passei pregando. E eu sei como é difícil o encargo pastoral, uma chamada evangelística, missionária. Como é difícil arrebanhar um povo. Como é difícil fazer com que o povo tenha o desejo pela palavra de Deus.
É fácil fazermos cartaz, chamarmos pregador, chamarmos cantor e as igrejas enchem. Mas quando nós falamos, vamos aprender na escola bíblica dominical, vamos aprender sobre o livro de Ezequiel, a justiça divina. Vamos crescer verdadeiramente na fé. Não uma fé fraca. E no primeiro vento você vai dizer, não dá para mim. Deus. Eu vou desistir. Eu acho que o Senhor errou o endereço, aquela profecia não foi para mim. Aquela mensagem não era comigo, não. Você está enganado, você está equivocado. Deus não erra na sua escolha. Aleluia. Glória a Deus. Deus não erra quando te entrega um dom. Mas esse dom só vai ser ativado e ser trabalhado em nós e através de nós quando nós nos colocamos na brecha. Aleluia. E é sobre isso que eu vim falar aqui essa noite. Aleluia. Grande é o teu nome. Quero fazer um rápido panorama dessa carta. No capítulo 1 e versículo 6, Paulo manda Timóteo despertar o dom que há em ti. No capítulo 1 e versículo 8, Paulo diz para Timóteo, não te envergonhes do testemunho de Cristo. No capítulo 1 e versículo 8 ainda, ele diz, sofre pelo Evangelho. No capítulo 1 e versículo 13, ele diz, conserva o modelo das sãs palavras. No capítulo 1 e versículo 14, ele diz, guarda a verdade com um bom depósito. No capítulo 2 e versículo 1, ele diz, fortifica-te na graça. No capítulo 2, versículo 2, ele diz, passa adiante a mensagem. No capítulo 2 e versículo 3, ele diz, sofre as aflições. No capítulo 2 e versículo 4, ele diz, não se embarace com as coisas dessa vida. No capítulo 2 e versículo 15, ele disse, ser diligente na palavra. No capítulo 2 e versículo 16, ele disse, evita os falatórios profanos. No capítulo 2 e versículo 22, ele diz, foge dos desejos da sua mocidade. No capítulo 3, do versículo 1 ao 9, ele fala, cuida-te da apostasia que há de vir sobre a terra. E nós estamos vivendo. Capítulo 3, versículo 14, ele disse, permaneça na verdade. Capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra. Capítulo 4, versículo 5, faz a obra de um evangelista. E o capítulo 4, versículo 5, para encerrar, Paulo disse, cumpra o seu ministério. Glória a Deus. Eu não vou poder aprofundar tudo isso daqui por conta do tempo. Mas eu quero que você redobre a sua atenção com a sua Bíblia aberta e você vai entender como manter o dom vivo na sua vida. Aleluia. Verso 1 e 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não tem como, escuta isso em nome de Jesus, não tem como nós despertar o dom que há em nós, se nós se envergonharmos do Evangelho de Cristo. Não há como nós queremos pregar, cantar, profetizar, ou querer viver qualquer um dos mistérios de 1 Coríntios 12, a partir do 8, que diz que é o Espírito que distribui os dons espirituais segundo a necessidade da igreja. Sabedoria da palavra, ciência da palavra, dom de fé, dom de cura, maravilha, interpretação de língua, variedades de línguas. Irmãos, não tem como nós recebermos ou sermos usados através dos dons. E aqui eu estou falando dos espirituais, e eu poderia também falar dos ministeriais, que está em Romanos capítulo 12, poderia falar de Efésios 4 e 11, onde o próprio Paulo diz que Deus deu uns apóstolos, outros a pastores, outros a profetas, outros a evangelistas e outros para doutores.
Não tem como nós querer viver nenhum tipo desses mistérios e dádivas do céu se nós se envergonharmos do Evangelho de Cristo. Primeiro ponto, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Se você se envergonha do Evangelho de Cristo, não tem como o dom ser ativado na sua vida. Se você tem vergonha de dizer que você é crente, congrega na igreja pentecostal, resgatando almas, seu pastor é o pastor Paulo, homem de Deus. Você tem um pastor, uma liderança. Você é um homem e uma mulher de oração. Se lá na tua empresa você tem vergonha de dar testemunho de Cristo, é impossível Deus te usar lá dentro em profecia. É impossível Deus usar lá dentro você em revelação. Deus grande, aleluia. É difícil quando aquela pessoa do teu lado está enferma e você sabe que Jesus pode curar. Se você não se mostrar servo do Senhor e colocar as mãos e crer, ela não será curada. Não tem como nós exercermos o dom se nós se envergonharmos do Evangelho de Cristo. Deus, aleluia. Não tem como nós exercermos os dons se nós não sofrermos as aflições do Evangelho. Meu Deus. Aleluia. Jesus começou essa caminhada sofrendo. Os apóstolos vieram sofrendo. Se você estudar a história da igreja até o 3º século, ano 300, até a igreja fazer uma aliança com o Estado, com Constantino, a igreja sofreu. Depois entrou um tempo de idade das trevas, um tempo sombrio, aonde a religião do Estado era o cristianismo. E muitos cristãos zelosos foram aos desertos adorar a Deus em um culto verdadeiro, sofrendo as aflições do Evangelho, não se contaminando por um pouco de tempo, mas tendo em seu coração, na sua mente, a ciência que nós precisamos sofrer por o Evangelho de Cristo. Os grandes avivalistas, John Fox, John Owen, Jonathan Edwards, quem sabe eu estou falando alguns nomes e quem sabe você não conhece, mas eu digo, leia a biografia, a história desses homens, e você vai ser confrontado a ter um altar de oração, você vai ser confrontado a despertar o dom que há em ti, e você vai ver que os mistérios não cessaram nos apóstolos, você vai ver que teve ressurreição, teve batismo no Espírito Santo, teve cura divina, teve mistério da parte de Deus, no anéis da história. São 2000 anos que a igreja está na terra, um pouquinho mais, e o Espírito Santo ainda tem concedido o dom para a sua igreja, para aqueles que não se envergonham, para aqueles que sofrem as aflições. Deus fiel, aleluia. E é o poder de Deus que nos sustenta. É o poder de Deus que nos carrega. É a graça dele que naquele dia, que parece que tudo está dando errado, é a graça dele que nos basta. É o poder dele que nos aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo para alguém aqui em nome de Jesus: para de olhar para o teu espinho na carne e volta a olhar para o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. O dom que eu tenho na sua vida precisa ser ativado essa noite. Aleluia. Verso 3 do capítulo 1 diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Ele recebeu algo de Paulo. Ele diz: se conserva nessas palavras, rapaz. Você é jovem. Já já nós vamos falar do que Paulo diz: olha, foge das paixões da mocidade. Deus grande, aleluia. Mas se conserva nos ensinamentos que eu te dei, meu filho. Igreja, é tempo de nós voltarmos a frequentar cultos doutrinários e voltarmos a ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória, aleluia. Pararmos de correr atrás de pregadores
de homens, Deus. Aleluia. que muitos estão já robotizados, que já não dão mais vazão ao Espírito. Santo é teu nome. Que hoje há uma leva de visita a igreja, leva a igreja, atrás de congresso. Deus. Aleluia. Eu sei do que eu estou falando, irmão. Tenho andado dentro dessa cidade, dentro desse estado do Paraná, e eu digo, Aleluia. é muito lindo encher a igreja em congresso e campanha. Mas eu vejo muito pastor se queixando e dizer, gostou? A igreja estava cheia. Bom, pastor, lindo. Aleluia. No culto de terça-feira vem 2, 3, é só eu e minha família. Deus fiel. Aleluia. Meu Deus. Escola dominical, muitas das vezes nós passamos orando, porque não tem quem tenha o desejo de aprender a palavra. Oséias 4:6 diz que o povo de Deus pereceu porque lhe faltou conhecimento. Verdade. Muitos estão se apostatando da fé. Muitos estão dando ouvidos a doutrinas de demônios por falta de conhecimento bíblico. Deus. Aleluia. Meu Pai. Santo é teu O que te faz ser cheio do Espírito Santo é você compreender essa palavra, guardar no teu coração e caminhar com ela e por meio dela. Aleluia. Fiel. Paulo está dizendo: se conserva naquilo que eu te ensinei. Ouça o ensinamento do teu pastor. Grande é teu nome, Deus. Porque tem irmãos, eu vou dizer isso daqui em nome de Jesus, é sobre dons, Deus fiel. Aleluia. que buscam dons para Deus, mas nem entende qual é a finalidade dos dons. Deus. Ah, Senhor, me dá o dom de profecia. Deus, né? Você entende o que é o dom de profecia? Você já estudou sobre o dom de profecia? Aleluia. Você sabe que vai ter hora que você vai ter que entregar não só o melzinho, mas você vai ter que entregar também o tutano, que vai ter palavra de vida, mas vai ter palavra de morte. Aleluia. Você sabe que o dom de profecia é para a edificação da igreja? Aleluia. Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, ele diz: procurai com Deus todos os dons, mas principalmente o de profetizar. Busquem falar em línguas, porque quem fala em língua edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Senhor, eu quero ser usado no dom de libertação, Deus, porque né? quando eu chegar na esquina da igreja, o demônio tem que sair. Você já sofreu no teu estômago da dor de um jejum? Já passou uma madrugada dentro em oração? Já subiu um monte, varou dias orando, entendendo o que é buscar uma unção diferenciada da parte de Deus para ser bênção na vida de uma pessoa? Aleluia. E depois, quem sabe, a mesma pessoa virar as costas para você e falar mal de você? Deus fiel. Aleluia. Santo é o teu nome. Ah, Jesus, eu quero ser pastor, irmão. Eu conheci muita gente. Camarada que se oferece para ministério, para mim não serve. Porque quem tem chamada quer correr. Deus fiel. Jonas tinha chamado e falou: eu vou sair fora. Deus. Bom, quem tem chamada sabe que é dolorido. Quem tem chamada sabe o que é pregar, muitas das vezes acabado. Sabe o que é vir abrir a igreja, muitas das vezes precisando de um abraço, precisando receber uma oração, e vai naquela fila aí, os irmãos oram por mim, pastor. E muitas das vezes o Espírito de Deus está dizendo: ora, mas eu sei que quem precisa passar pela fila da imposição de mão é você, meu filho. Nós precisamos entender quão difícil, mas também quão glorioso é servir esse Jesus. Paulo está dizendo: mas se você, meu filho, se conservar naquilo que eu te ensinei,
Verso do número 14. E guardar um bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Quem tem dom ativo na vida tem depósito de oração. Quem tem dom ativo em sua vida tem depósito de consagração. Ninguém começa pregando, ninguém começa profetizando. Jesus não chamou ninguém para um culto teológico e disse: eu vou ensinar vocês a pregar. Jesus disse: vamos para o monte, vamos para o jardim. Eu preciso ensinar vocês da oração. Aleluia. Quem tem ministério primeiro começou na oração, no depósito. Eu já preguei, me permita abrir o coração em nome de Jesus, faz 5 anos. Deus fiel. Nós estamos na labuta. Eu já preguei 7 dias da semana, eu já preguei 6 seguidos. Teve desses 6 dias que eu não consegui jejuar nenhum. Teve desses 6 dias que eu não consegui orar 15 minutos. Muito por conta do trabalho, outro por conta das guerras espirituais. Mas eu não comecei pregando. Eu passei 2 anos e meio orando, jejuando, lendo, estudando, escrevendo, aprendendo, pesquisando, perguntando, frequentando, e até hoje sou frequente em culto de ensino na minha congregação. E muitas das vezes eu disse: Senhor, eu não me acho digno de ir pregar. E o Senhor disse: vai, porque você tem um depósito. Glória a Deus. Eu falei: Senhor, mas eu não jejuei. E vai que o capiroto pula lá. Jesus disse: levante a mão e ore no meu nome, porque tu tens um depósito. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos entender que não somos super crentes, que tem momentos que dá vontade de desistir, que tem momentos que dá vontade de parar. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz que é só mais um pouquinho de tempo. Deus que é o Senhor. Que aquele que fez a promessa de vir virá e não tardará. E que o Senhor, Ele não se alegra daqueles que olham para trás. O Senhor, Ele não fica contente com aqueles que olham pelo retrovisor ou com aquele que retrocede. Mas que o Senhor conta com aqueles que perseveram até o fim, para receber uma coroa incorruptível de glória. Guarda o bom depósito, Paulo está dizendo a esse jovem pastor. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. É a graça. Se não fosse a graça, esse ministério não estaria aberto até hoje. Se não fosse a graça, você não estaria aqui. Se não fosse esse dom imerecido da parte de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça, esse rapaz que nos prega hoje, que viveu muitos anos no crime, longe dos caminhos do Senhor, sem compromisso com essa palavra, sem querer viver o dom, sem querer viver o chamado, se não fosse a graça de Deus me alcançar, eu não estaria aqui. Eu não estou pregando para crente que está vivendo o ápice da sua chamada. Eu estou pregando para seres humanos assim como eu, que são dependentes da graça do Senhor Jesus Cristo. Verso do número 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo está dizendo: olha, não se envergonha, meu filho. Sofre as aflições pelo Evangelho.
Conserva no teu coração o que eu tenho te ensinado. Guarda o bom depósito. Fortifica-te na graça. Mas não guarda isso só para você não. O que você tem aprendido de mim e de outros homens fiéis e idôneos, ensina outrem. Porque tudo que Deus confiar em nós, irmãos, eu aprendi isso muito novo. Tudo que Deus deu para mim, Ele não deu somente para mim, Ele deu para o meu próximo, aquele que está perto de mim. Se Deus me concedeu um dom de cura, é para mim orar para que aqueles que estão em meu redor, ou para aqueles que vão ser alcançados por minha vida, serem curados. Eu não posso ser egoísta nem egocentrista e ter no coração ou no umbigo, muitas das vezes, o desejo de dizer: o dom é meu, a graça é minha, o poder é meu, o chamado é meu. O Senhor nos chamou para servirmos um aos outros. O dom precisa ser compartilhado para ser um dom genuíno de Cristo. Verso 3 do capítulo 2: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Ele está dizendo: olha, as perseguições não irão cessar. Os irmãos que conhecem a história da igreja sabem que houve um grande incêndio em Roma. Acredito eu que Nero colocou fogo e quase toda a cidade de Roma foi destruída. Eu acredito que foi o Senhor que guardou aonde havia o bairro da cristandade. E Nero, vendo que quase toda Roma tinha sido levada à falência, mas só onde habitava o povo de Deus não havia tido tanto estrago, ele presumiu dizendo: acusarei os crentes. Foram os crentes, seguidores de Cristo, que colocaram fogo em Roma. Foram 6 dias e 7 noites de chamas em Roma. E a igreja foi perseguida. Muitos levavam a arena, muitos martirizados, outros colocaram os seus corpos pendurados com piche e foram acesos para ser luzeiro da cidade. Outros decapitados, outros foram jogados à arena, aos leões. Paulo está dizendo: filho meu, Timóteo, ainda que venham as aflições, sofre comigo, como um bom soldado, que não se embaraça com os negócios dessa vida. Pode Nero se levantar, pode o inferno se levantar, mas aqueles que são escolhidos, selados, marcados pelo dom de Deus, as portas do inferno não prevalecerão. Vou caminhar. Capítulo 2, versículo 16. Grande é o teu nome, Pai. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Irmão, se tem uma coisa que mata crente dentro da igreja, são os falatórios. Eu estudei essa carta e eu fui somente aonde Jesus vai dizendo: você vai trabalhar aqui. Se tem uma coisa, e eu já conheci muito crente que outrora cheio de Deus, hoje vazio, que outrora pregando, hoje desanimado, por conta que muitos que tinham que usar a sua língua para abençoar, usaram a sua língua para amaldiçoar. Jovens que começaram sozinhos, assim como eu, em vez de ter o auxílio de alguém para ajudar, pastores, obreiros mais velhos de ministério,
querendo sufocar e matar na fé. Mentira, fofoca, calúnia. Deus grande, aleluia. Hoje ainda eu voltava de Toledo do meu trabalho. Eu virei ali perto da Manaus, encontrei um rapaz, não vou falar o nome dele por ética, porque quem sabe ele até passou aqui. Missionário, pregador. Santo teu nome. Eu tinha prazer de ouvir ele, tanto cantar, tocar, ministrar. Ele era aquele camarada que a gente dizia que ele recebeu todos os dons que Deus tinha dado. O camarada tinha recebido, sabe? O homem era abençoado demais. Deus usou ele inúmeras vezes para falar comigo. E tudo segundo a necessidade que eu estava enfrentando. Eu sabia que ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Tinha voltado para o crack, tinha voltado para as drogas. A última vez que eu fui pregar na cidade de Laranjeira do Sul, na casa de recuperação, Esquadrão Resgate, eu encontrei ele internado lá, abracei, chorei com ele, disse que estaria orando, voltei depois pregar, se não me engano, ou passear, e ele não estava mais lá, eu não sabia do paradeiro dele. Hoje eu passei e vi ele, parei meu carro, fui atrás dele, abracei e falei: rapaz, por onde você anda? E a hora que eu vi ele, eu me lembrei que eu pregaria essa noite sobre despertar o dom que há em nós. Eu falei: você tem enterrado o teu talento, você conhece a palavra, você toca todo que é tipo de instrumento, você canta, você ministra. Deus te deu dons que até hoje eu busco. Deus te deu dons que eu sei que tem homens que estão há anos no ministério e não receberam. O que tem acontecido? Ele falou: falácias, grupo, dentro da igreja, perseguição se levantaram contra mim. Eu sei que eu não poderia ter olhado para isso. Eu sei que eu não poderia ter focado nisso. Precisaria ter olhado para Jesus, que é autor e consumador da minha fé. Mas ele falou: eu também fui fraco. E hoje estou caído. E conversei com ele ali, convidei ele para ir aonde estou congregando agora. Ele me mostrou onde ele está morando. Eu quero fazer uma visita para ele semana que vem. Peço que vocês orem pela vida desse rapaz. Por ética, repito, não falarei o nome dele. E quem sabe ele até já esteve aqui ministrando. Ou algum dos irmãos conhece. Mas eu disse: cadê o teu pastor? Cadê os irmãos que falaram de você? Ninguém me visitou. Ninguém foi atrás de mim. Ninguém estendeu a mão. Paulo está dizendo a Timóteo: evita, Timóteo, os falatórios profanos, porque isso irá produzir maior impiedade. Isso irá produzir contenda. Isso vai fazer com que irmãos negligenciem o dom. Isso vai fazer com que irmãos enterrem o seu talento. Levante a mão aqui quem nunca pensou em parar. Deus abençoe vocês e continuem nessa fé. Eu já pensei em parar. Já pensei em parar de pregar. Já pensei em cancelar a agenda. Graças ao bom Deus temos agenda já para o começo do ano que vem. Janeiro quase todo. Mas eu já quis parar, pastor. Já quis desistir. Porque parecia que quanto mais eu orava, mais jejuava, mais eu lia, mais eu me colocava para ser usado, mais pessoas se levantavam contra a minha vida. Mas o Espírito Santo sempre ministrando no meu coração: eu estou te dando estrutura para suportares o que tenho na tua vida. Mas evita os falatórios, Timóteo. Verso 22: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, o amor, com um coração puro, invocando ao Senhor. Grande é o teu nome, Deus. Precisaria de tempo para adentrar nesse contexto de nós fugirmos. Paulo manda fugir da prostituição, manda fugir da aparência do mal, manda fugir dos desejos desenfreados da mocidade. Nós só iremos manter a chama acesa
o dom ativado de Deus no nosso coração. Quando nós entendemos que tem um lugar que não é mais para nós, que tem amizade que já não é mais para nós, que tem convívio social que já não é mais para nós, que tem programas de televisão que já não é mais para nós, que tem aplicativo no celular que já não é mais para nós, que tem músicas que já não é mais para nós. Foge da paixão. Capítulo 3, do 1 ao 9, ele vai começar a dizer: olha, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, prepuciosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, de pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, cruéis, sem amor um para com os outros, orgulhosos, obstinados, mais amigos dos homens do que para com Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, Timóteo, meu filho, se você quer ter um dom na tua vida, afasta-te. Não é fazer acepção de pessoa. Tem crente que nós temos que deixar para lá. Deus santo e fiel, Judas capítulo 1, ele diz: apiedai-vos de algum. Judas, ele diz isso. Apiedai-vos. Grande é teu nome, Deus. Tem irmãos que nós precisamos entender e ensinar para ele que Jesus não é babá de crente. Tem pastor que esquenta a cabeça até hoje com crente com 40 anos. Estava conversando com um pastor amigo meu dizendo: esse ano de 2023 eu não vou mais atrás desses crentes calejados velhos de igreja, porque troca a diretoria. Todo final de ano é feita uma nova diretoria nas Assembleias de Deus. Aí, se a irmã não recebeu o cargo do círculo de oração, irmão, só volta em abril para a igreja. Se não for visitar, não volta. Se o jovem não ficar regente, só volta para a festa na metade do ano, senão não volta. Meu Deus. O pastor dizendo para mim: desse ano eu não vou atrás não. Eu vou atrás daqueles que precisam do leite materno, aquele que precisa do pãozinho, aquele que precisa realmente aprender o caminho. Que às vezes pastores e nós obreiros, mas nos dedicamos tantos, irmãos, para cristãos que estão há anos dentro da igreja, que não desenvolve o dom e impede que muitos desenvolvam, que não cresce na fé e que impede que muitos cresçam, que não consegue se colocar na brecha e impede que alguns se coloquem. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Se for para você ser cheio do Espírito Santo, comece a se afastar das rodas de fofoca. Glória a Deus. Conhece o Salmo 1, onde ali o salmista diz: não se assente no caminho dos ímpios, nem nas rodas dos escarnecedores. Mas muitas das vezes a gente fala que é o ímpio lá fora, né? Não. Eu entendo essa palavra muitas das vezes dentro da cristandade, dentro da igreja. Eu já vi obreiro sair do púlpito e ir na porta da igreja contar piada suja. Eu já vi. Santo teu nome, Deus. Eu já vi obreiro dentro do culto mandar o WhatsApp para ele dizer: o pregador está sem direção. Não vejo a hora que acabe o culto. Desses eu não quero estar perto. Porque eu aprendi uma coisa, novo convertido: quer ser cheio do Espírito Santo? Ande com quem é cheio do Espírito Santo. Você não vai ver canarinho andando com corvo, irmão. Canarinho anda com canarinho. Águia anda com águia. Deixa que os corvos andem com os corvos. Deus te é santo. Aleluia. Você encerrando. Capítulo 3, versículo 14, vou encerrar. Tu és fiel, Pai. Aleluia. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem tem aprendido, e de que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo aqui está dizendo: fui eu que te ensinei.
Quem não gostaria de ter como pastor apóstolo Paulo, hein? Um mentor na fé. Quem não gostaria de ter esse homem? Se você estudar a fundo, nós vemos Paulo sendo usado acerca dos 9 dons espirituais. Numa compreensão bíblica, o único que foi usado acerca de todos os dons foi Paulo. Ele entendia o que era a palavra, mas ele entendia o que era poder. Ele disse à igreja de Tessalônica: olha, eu não vou a vocês somente com palavras, mas eu vou no poder do Espírito. Capítulo 1 e versículo 14 de Gálatas, ele disse: o que eu aprendi, eu não aprendi de homem, eu aprendi pela revelação do Espírito. Ele está dizendo: ei, Timóteo, o que eu tenho te ensinado, rapaz, o que você tem aprendido comigo, rapaz, e que desde a tua meninice você tem aprendido com a tua avó e com a tua mãe, permanece na palavra. Ele não disse permanece na profetada, no revelamento, na visagem. Ele diz permanece na palavra. Glória a Deus. Por quê? Porque através da palavra, esse jovem pastor que iria suceder Paulo iria ser bem sucedido. Aleluia. Capítulo 4, versículo 2. Por que Paulo diz, instrui ele, que o dom só iria ser ativado através da palavra? Porque Paulo entenderia que ele precisaria pregar a palavra. Capítulo 4, versículo 2. Pregues a palavra em tempo e fora de tempo. Redarguás, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Eu vou continuar lendo porque isso daqui é interessante demais. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão aos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando para as fábulas. Eu encerro no 5 em nome de Jesus. Mas tu, ser sóbrio em tudo. E ele volta a dizer, sofre, rapaz. Porque é impossível ter dom ativo, despertar dom sem sofrimento por Cristo. Sofre, fazendo a obra de um evangelista. E cumpre o teu chamado. Aqui, no verso do número 5, do capítulo 4, Paulo encerra os conselhos. E voltando para o verso 6 do capítulo 1, ele começa dizendo, desperta o dom que é em ti, mas não envergonhe do evangelho não. Sofra o que for preciso sofrer. Guarde a palavra que temos aprendido. Guarda o bom depósito do Espírito. Fortifica-te na graça. Sofre as aflições. Não se embarace com coisas terrenas. Paulo está dando instruções a Timóteo para que o dom seja ativado na sua vida. Passa a mensagem. Evita os falatórios profanos. Foge dos desejos da mocidade. Permaneça na verdade. Pregue a palavra. Faça a obra de um evangelista. E cumpra o seu ministério. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você não está com o coração alinhado para cumprir o teu ministério, você veio no lugar errado essa noite. Deus que é, aleluia. Porque essa noite Deus quer confirmar ministérios. Essa noite Deus quer te dar graça para você viver a tua chamada na terra. Aleluia. Essa noite Deus quer te fazer entender que você foi escolhido por Ele para produzir fruto. Glória a Deus. João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse, não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dê fruto. Foi lido aqui o João 15, o 6 e o 7. A vara que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. Está falando de inferno sim o contexto. Quem não tem fruto, primeiramente digno de arrependimento.
e fruto digno de mostrar que é um cristão verdadeiro, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Perdoa a minha sinceridade. É o teu nome. Aleluia. Na hora que eu estava sentado, o Espírito de Deus me levou, Lucas 13:6. A parábola da figueira estéril. Rapidinho. Deus, Foram procurar fruto na figueira. Não tinha fruto, não. Alguns anos o camarada, dono da figueira, chegava lá, quero o fruto da figueira. Não tem, não. Vou cortar a figueira. Aí o agricultor disse, não corta, não. Me dá lá um tempo para mim dar uma adubada, para mim dar uma arrumadinha. Eu vou zelar, vou cuidar. E essa figueira vai ser despertada. Essa figueira vai voltar a produzir fruto. Aí o dono falou, eu vou voltar então, daqui um ano. Eu volto, daqui um ano eu volto. Quando eu voltar eu quero encontrar fruto. Porque se eu não voltar e encontrar fruto, eu irei cortar. Essa figueira somos nós. O fruto é o dom. Que fruto Deus tem encontrado em nossas vidas? Que dom tem sido ativado por Deus? aleluia. O Espírito Santo que assumiu essa barra, dizendo, segura aí, eu vou trabalhar na figueira, eu vou trabalhar na vida daquele crente, daquela crente, eu vou trabalhar. Ele está trabalhando através da palavra essa noite, está adubando o nosso coração. Aleluia. Mas diz o Senhor que vai voltar e vai requerer fruto. É, Deus. Porque é impossível, irmão, nós estarmos ligados na videira verdadeira que é Jesus Cristo e não produzir fruto. O contexto de João 15 diz, aquele que está ligado em mim, esse produz fruto. É, Deus. Eu vejo Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, você vai produzir fruto, meu filho. Porque a tua fé não é fingida, não. A tua fé está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele que vai confirmar teu ministério. É Ele que vai colocar as almas daquela congregação em Éfeso. É Ele que vai te dar o recurso. Aleluia. Levanta a bachuri de levarabagaçou. Se põe de pé em nome de Jesus. Eu quero encerrar lendo o que Paulo disse. Tu és grande, Senhor. Aleluia. Porque eu já estou sendo oferecido como sacrifício, meu filho Timóteo. E o tempo da minha partida está próximo. Feche teu olho em nome de Jesus. Deus maravilhoso. E ouça Paulo dizendo isso a Timóteo, mas hoje você é o Timóteo aqui nessa noite. Eu já estou sendo oferecido, a minha carreira está acabando. Mas meu filho Timóteo, eu combati o bom combate. A minha carreira que eu recebi em Damasco, naquele caminho, por meio da revelação de Cristo, eu corri, guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Mas meu filho Timóteo, não é só para mim